Ó, Bolsonaro concedeu essa entrevista ao UOL, ao Josias e a Carla Araújo. A quantidade de absurdos, eu vou destacar aqui alguns absurdos, se não novos, mas pelo menos mais arreganhados. Então disse assim, golpe, que golpe? Eu tô com 12 vídeos aqui, se ele se esqueceu. Hã? Aí disse o seguinte, que o TSE não atendeu ao recurso do PL, lembra aquele recurso que o PL apresentou? Uhum. Pedindo anulação de algumas urnas. Algumas milhares de urnas, Vale bem, Arthur, que tirariam a vitória do Lula. Uhum. E dariam a vitória para ele. Só que eles queriam anular apenas os votos para o Executivo. Para o Legislativo, não. Para deputado e senador, não. Porque o resultado tinha sido muito bom para eles. Então, não vou mexer com isso. Só houve fraude, a urna só foi fraudada para os votos do Executivo. Evidentemente, houve má fé ali. Aí ele disse, como o nosso recurso não foi atendido, e, aliás, um daqueles que se envolveram com falcatruas envolvendo urnas é um dos denunciados, dos 34 denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Né? Como a gente não foi atendido, então aí eu fui ver golpe de Estado. Golpe de Estado não. Estado de sítio, Estado de Direito. Isso está dentro da Constituição. Dentro da Constituição, Estado de sítio, Estado de defesa, porque perdeu a eleição? Eu nem vou caceteá-los aqui com os 12 vídeos demonstrando as articulações golpistas, 8 deles na reunião de 5 de julho de 2022. Hã? Voltou a mentir que o Lula fez defesa de aborto, que falou de roubar celular para tomar cervejinha. É mentira. Voltou a falar sobre supostos dados secretos do inquérito 1361, que é aquele lá do TSE, de invasão do TSE, que não tem nada a ver com a eleição. Voltou a tratar disso. Conta mentira de maneira, assim, não economiza. Não aprendeu nada, não esqueceu nada. Segue o mesmo. Agora, eu vou fazer um destaque. Não, antes, na verdade, eu quero botar um momento poético da entrevista. Eu estava ouvindo, eu tive de levantar, tomar um café, sair na sacada, porque às vezes há coisas que são nauseantes, nauseabundas, só de pensar. Ele resolveu falar das intimidades dele com o Valdemar. Era metáfora. Mas eu jamais faria uma metáfora como essa com um amigo, com nada, né? Hein? Fala aí, como é que foi o pacto com o Valdemar? Quando eu fui me casar com o Valdemar da Costa Neto, eu falei do meu chulé. Ele falou do bafo de leão dele. Vamos nos aturar? Vamos. O Valdemar é uma pessoa que tem compromisso e honra sua palavra. E ele também tem dito, o candidato até aos 48 do segundo tempo é o Bolsonaro. Aí eu fiquei pensando num, fiquei pensando no outro, um com chulé, o outro com bafo de leão. Essas imagens, né? Especialmente eu, que sou muito ligado a cheiros. E que, graças a Deus, não vim ao mundo com duas coisas. Perfumado, mas não vim mesmo. Nem CC e nem chulé.
Zero. Né? Como sabe minha mulher. Zero. Aí vem com essa coisa. Aí já começou a conversa dizendo que ele estava mais magro, porque o médico lá, os médicos cortaram aqui, cortaram umas coisas aqui a mais que tinha. Aí, claro, né? Ele teve de dizer, o Arthur, da cintura para cima. Não adianta, tem coisa que não dá. E aí, depois de falar absurdos, tolices sobre golpe, etc., aí ele resolveu demonstrar que caso voltasse à presidência, caso fosse eleito presidente de novo, ele decidiu dizer como ele trataria uma nova pandemia. O mundo pode passar por uma nova pandemia. E resolveu explicar porque o Brasil, né, foi tudo sopesado líder em mortes, né? Fala aí, Bolsonaro, o que você pensa sobre vacina? Vai. Pode soltar o vídeo. Talvez eu tenha sido o único chefe de Estado do mundo que não tomou vacina. Eu li o relatório de uma comissão do Congresso americano. 513 páginas. Posso te mandar o resumo que eu fiz? Você cai para trás. Parece até que eu participei dessa comissão do Congresso americano. Problemas estão aparecendo. Os efeitos colaterais. Eu li o relatório da Pfizer. Quando aprovaram a vacina para crianças de 5 a 9 anos de idade, eu liguei para a Anvisa, que é um órgão independente. Está dizendo aqui que as crianças, os pais têm que observá-la por 2 horas, que elas podem ter palpitação, dor no peito, falta de ar. Daí eu perguntei, vai procurar um médico, o médico vai recomendar o quê? O cara falou, eu não sei. Daqui para frente não pode dizer qual foi o meu padrão de conversa lá. Queriam, no meu entender, se livrar de alguns milhões de doses que estavam encalhadas lá em São Paulo. Agora, certos efeitos colaterais da vacina para criança, o remédio é transplante de coração. O problema da pandemia foi resolvido pelo efeito manada, que as vacinas não tiveram efeito nenhum, as vacinas? Eu acredito, tanto é que no relatório americano fala na imunidade negativa. Então, quem tomou vacina, depois de alguns meses, tá, ela passa a ser mais suscetível à infecção e morte do que quem não tomou a vacina. Prestem atenção aqui. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é mentira. Ele está reproduzindo um relatório feito por um grupo de psicopatas do Partido Republicano, de extremistas de direita do Partido Republicano, anti-vax, que chegaram a essas conclusões estúpidas, mentirosas. E ele reproduz isso. Porque o compromisso do Bolsonaro com a verdade é nenhum. É uma irresponsabilidade, é uma indecência. Isso tudo que ele está falando sobre vacina é mentira. Mas agora a mentira passou a ser liberdade de expressão, uma das formas de ser da política, viva a pluralidade. Não aprendeu nada, não esqueceu nada. Continua golpista, porque continuou a dizer que houve fraude, sugestão de fraude em eleição. Mas tem uma parte que, infelizmente, não aconteceu, que eu ia gostar. Olha o tamanho da besteira. Agora o Itembe, vai. Ao se referir a Boris Johnson como aquele do cabelo voador, Bolsonaro diz ter feito uma aposta com o então primeiro-ministro do Reino Unido. Vamos ouvir. Eu estava com o primeiro-ministro do Reino Unido, um cabelão voador lá.
fugiu o nome dele aqui. Daí ele queria que eu abrisse, por exemplo, o comércio de uísque para ele. E estava na questão da vacina. Daí eu pergunto para ele, você tomou vacina? Eu tomei. Vamos fazer aqui o teste de sangue para saber quem tem mais imunizante. Já que você tomou vacina, eu não tomei, se você tiver mais do que eu, compro agora o teu uísque. Ele não topou. Como é que é? Vamos fazer o teste para saber quem tem mais imunizante? O que? Imunizante? Do que ele está falando? E claro, o Boris Johnson tem aquela pinta de malucão, mas o Boris Johnson é formado, se não me engano, em Oxford. Vê para mim, ele não é, assim, né? Ele falou, eu não vou. Se é que isso aconteceu, você imagina, vamos fazer um teste de sangue aí, Boris Johnson. O Boris Johnson deve ter falado, eu tenho cabelo de maluco, mas não sou. E infelizmente não fez, Arthur. Por quê? Porque o tio Rei que coleciona single malt ia gastar menos dinheiro. Hein, vai bem? Sim. Pensou? Sem imposto? Que é altíssimo. Uhum. E estudou na Universidade de Oxford mesmo. Imagina, olhou para ele e falou, nossa senhora, quem será esse? Ah, sim. E agora, Bolsonaro considera que o maior inimigo do Brasil é a China. Alô, agronegócio. Alô, empresários. Me parece que a China é importante no Brasil, não? Se ele voltar, ele quer tratar a China como inimiga. Inventando teorias conspiratórias sobre a China. Coloca aí, vai. Eu atrapalhei a China no Brasil. Não comprar soja, por exemplo, ou comprar carne. Não. Eu atrapalhei porque passou no Senado Federal um projeto de lei permitindo a venda de terras para estrangeiros. Cada município poderia vender, não o município, o prefeito. O equivalente a 20% da sua terra podia ser vendido para estrangeiro. Passou no Senado. Na Câmara, sem falar com ninguém, apenas com o presidente da Câmara na época, conseguimos segurar esse projeto. Nós não podemos entregar ao Brasil. Por exemplo, uma coisa pesada. No final do ano passado, G20 no Brasil, o Lula assinou 37 acordos com a China. O Lula se entrega de corpo e alma para o chinês. Nós não queremos a China aqui dentro. Ah, não? Não? Atenção, senhores empresários. Quem quer que assuma com as bênçãos de Bolsonaro quer destruir a relação com o principal parceiro comercial do Brasil. Sabe como é que a gente faz análise dessas coisas? Se faz assim. Em 2023, o Brasil exportou 339 bilhões. Desses 339 bilhões de dólares, para a China foram 105,75 bilhões. O saldo positivo com a China foi de 51,5 bilhões. Em 2024, o Brasil exportou 337 bilhões. Para a China, 104 bilhões. O saldo positivo com a China foi de 30,7 bilhões, um pouco menor, mas ainda assim o segundo maior, porque as importações tiveram um aumento, em razão do incremento da economia aqui. A balança comercial brasileira, o saldo positivo em 2023 foi de 98,8 bilhões, 51,5 foi da China. No ano passado, o nosso saldo positivo total, 74,6, 30,7 da China. O senhor é um irresponsável. E eu estou demonstrando com números. Não é? Dizer apenas que o senhor é um irresponsável, o adjetivo não o define perfeitamente. Com os números, a sua irresponsabilidade fica demonstrada. Não é? É isso.